Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Faz Manaus, nessa jornada tão fantástica da Bíblia em um ano. Seja muito bem-vindo. Já te peço para você curtir esse vídeo, de compartilhar e ativar as notificações. Essa mensagem muito poderosa para a sua vida, para a sua família e para todo mundo. Salmo 145, mais um salmo de Davi, do rei Davi. Um belo salmo de louvor e ações de graça a Deus por sua bondade, poder e fidelidade. O salmista, Davi, vai exaltar a majestade e a grandeza de Deus, a expressão da gratidão por suas bênçãos abundantes e cuidado amoroso que o Senhor tem para conosco. O salmo serve como um lembrete, novamente, da importância de eu e você, de todos nós, oferecermos esse louvor e ação de graça. Temos um coração sempre grato, uma atitude de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz por nós. O Salmo 145 vai começar com o salmista louvando a Deus por sua grandeza e bondade, reconhecendo o papel como rei de toda a criação, essa gratidão tão abundante pelas bênçãos de Deus e a sua fidelidade no cumprimento de todas as suas promessas. O Salmo 145, ele conclui com o salmista oferecendo essa oração de louvor e ação de graça a Deus, e expressando o seu compromisso de servir e honrar o Senhor. Esse salmo serve como uma bela expressão da importância de nós estarmos sempre louvando a Deus e nos aprofundarmos nesse relacionamento com o Senhor. Essa segunda leitura do dia de hoje, no livro de Lamentações, é um livro bem curtinho, ele faz parte do profeta Jeremias, e a Lamentações é um choro. Jeremias foi conhecido como profeta chorão, justamente por causa desse livro da Bíblia, que ele está realmente lamentando, chorando, realmente em prantos por causa do exílio da Babilônia, do povo está agora no exílio da Babilônia, de Deus, as pessoas teriam desobedecido ao Senhor, não teriam ouvido aos mandamentos do Senhor, teriam virado as costas, e aí realmente vieram as consequências, com Nabucodonosor realmente levando o povo ao cativeiro. Agora, esse livro de Lamentações, como curiosidade, para você que quer estudar um pouco mais a Bíblia, é como se fossem 5 poesias que seguem um padrão de hinos fúnebres hebraicos, dessa lamentação. Cada versículo, olha que interessante, isso aqui é uma curiosidade, cada versículo ele começa com a letra do alfabeto hebraico, realmente o alfabeto hebraico, na sua ordem correta. Assim, o texto desse primeiro texto de Lamentações 1, ele vai ter 22 versículos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada capítulo, e todos os capítulos também vão ter 22 versículos, a não ser o capítulo 3, que já vai ter 66 versículos, ou seja, 3 vezes 22. Então, o capítulo 3 tem essa diferença, mas também são 22 versículos, empregando, em seguida, é como se fosse um acróstico, E o quinto último capítulo desse livro, que você vai começar a ler, ele vai conservar o mesmo número de versículos, só que agora não em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Esse livro ele foi lido cada ano pelos judeus, para comemorar a ocasião do qual o templo foi queimado. E além disso, lia-se toda semana no lugar da lamentação dos judeus em Jerusalém, que fica perto da área do templo. Isso aqui é uma curiosidade atual. Desde o ano de 1948, os árabes vedaram esse lugar aos judeus. E em 67, na Guerra de 6 Dias, Israel conquistou a velha cidade de Jerusalém. E aí você lembra, tem vídeos do muro, do povo colocando lá a sua testa naquele muro, tendo as lamentações, fazendo as suas orações, como Jeremias estava lamentando. Então esse primeiro capítulo, você vai ver que lá vai ver esse choro, essa ruptura, a destruição, a devastação da cidade de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, no ano de 587 a.C. Tanto o rei Zedequias, como seus filhos, seus homens de confiança, o sumo sacerdote e os líderes da cidade, todos foram levados para o cativeiro. Depois os filhos do rei foram mortos, a cidade foi queimada, juntamente com o templo, e todos os objetos de valor foram levados embora. A muralha da cidade foi destruída e milhares de cativos foram levados, de maneira que a única coisa que restava na cidade e na terra ao redor era uma diminuta população dos mais pobres e ignorantes. Então você vai ver
ver essas lamentações, esse choro do profeta Jeremias. Já no capítulo de número 2, é o mesmo contexto. Você vai ver esse início do cativeiro da Babilônia, da escravidão, o povo que uma vez foi liberto do Egito. Jeremias chora mais uma vez porque o povo já tinha sido liberto da escravidão de Faraó, do Egito, lá com Moisés. Agora, novamente, o povo foi levado, teve que sair da sua terra para a Babilônia. Babilônia, onde fica na geografia o Iraque. Então, ali é a região da Babilônia. E eles tiveram que sair de Israel, descer para uma outra terra que não era deles e agora viver de uma maneira debaixo de uma opressão. Então, segundo o capítulo de Lamentações, continua, e o profeta lamenta por ter realmente tudo isso acontecendo, e o retorno dessa escravidão. Agora chegamos na terceira leitura do dia de hoje, que está no livro de Gálatas, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas, e você vai perceber que há uma confusão dos judeus e gregos, daqueles que seguem a lei, e agora daqueles que seguem a fé. E aí Paulo vai trazer a luz do que era a lei. Agora, a lei que realmente vai ser um contraste, a diferença, o contraditório da fé, de que é pela graça. Então pela lei, você já está condenado se você infringir uma única lei. Você é condenado por toda a lei. Mas agora nós estamos vivendo debaixo da graça. A lei, que de maneira que a lei nos serviu para realmente ter aquela organização. Mas agora nós somos justificados, nós ficamos justos pela fé em Cristo Jesus. A lei que precisava seguir toda a lei, e não era única, eram várias leis para você ser justo, para você andar de maneira justa, e se você infringir uma única lei, você está condenado. Agora, pela fé, nós já fomos justificados, ficamos justos, E aí você vai perceber a importância de nós nos tornarmos, estávamos escravos debaixo dessa lei, e agora nos tornarmos livres, libertos desse jugo, desse peso, pela graça do Senhor. Você vai perceber no capítulo 4 de Gálatas que nós temos agora uma filiação, a filiação em Cristo Jesus. Uma vez que nós éramos escravos e agora fomos libertos, nos tornamos agora filhos de Deus, herdeiros do Senhor, e Ele é Senhor de tudo. Ele passa a ser o nosso tutor, nosso curador, Ou seja, Ele se apresenta agora como nosso Pai. Ele nos resgata dessa prisão, de algo que nós estávamos encarcerados da lei, e pela fé, crendo no Senhor Jesus, agora nós somos libertos do Senhor. E aí você vai ver que há esse rito judaico, você vai ver que há esse rito que vem realmente trazer essa libertação para aqueles que não eram judeus. E a salvação também chega para todos aqueles que não eram judeus também. Muito bem, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Persevere, já estamos quase finalizando essa jornada maravilhosa da Bíblia em um ano. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até a próxima!